do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, a morte não venceu. Hoje, no capítulo 20 de João, vamos viver a maior notícia de todos os tempos. Jesus ressuscitou. Ele venceu o túmulo, venceu o pecado, venceu o inferno. Fica comigo até o fim deste vídeo e deixe essa palavra encher o seu coração de esperança, de fé e de vida nova. Domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então, foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram." Então, Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí, o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram." Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: "Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando?" Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: "Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo." "Maria", disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: "Rabone." Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: "Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles." Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: "Eu vi o Senhor." E contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então, Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo:
Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 20, versículos do 1 ao 10. O túmulo está vazio. Maria Madalena vai ao sepulcro e vê a pedra removida. Corre e avisa Pedro e o outro discípulo. Eles correm, entram e veem os panos no chão, mas Jesus não está lá. O túmulo vazio não é sinal de ausência, mas de vitória. Jesus não está entre os mortos, mas entre os vivos. Quando algo parecer perdido, lembre-se, Deus tem um final glorioso. João, capítulo 20, versículos do 11 ao 18. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria chora diante do túmulo. Jesus aparece e a chama pelo nome: Maria. Ela reconhece e o chama: Mestre. Jesus conhece você pelo nome. Ele se revela no momento do choro, trazendo consolo e alegria verdadeira. João, capítulo 20, versículos do 19 ao 23. Jesus aparece aos discípulos e sopra o Espírito Santo. Jesus entra na casa, mesmo com as portas fechadas, e diz: a paz esteja convosco. Sopra sobre eles o Espírito Santo. Nada impede Jesus de entrar, nem portas trancadas, nem corações feridos. Ele traz paz e vida nova, e nos envia para levar o perdão e a paz ao mundo. João, capítulo 20, versículos do 24 ao 29. Tomé e a fé que vê além. Tomé não acredita até ver. Jesus aparece e diz: felizes os que creem sem ter visto. A fé não é sobre ver,
é sobre confiar. Mesmo sem ver, creia, Jesus está vivo e caminha com você. João, capítulo 20, versículos do 30 ao 31. O propósito do Evangelho. João termina dizendo: estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, e crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo o que está escrito é para que você creia e tenha vida. Jesus ressuscitou e essa é a verdade que transforma tudo. Meu irmão e minha irmã, o túmulo está vazio. Jesus está vivo. Ele venceu por você. E essa vitória é a certeza de que nada pode te separar do amor de Deus. E se essa palavra renovou a sua fé, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e siga comigo, capítulo por capítulo, até o fim do Evangelho. E escreva aqui abaixo nos comentários: Jesus, eu creio que tu estás vivo. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de esperança. Que a ressurreição de Cristo renove a sua fé, a sua casa e a sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.